E a gente continua falando sobre as expectativas para o segundo turno das eleições argentinas e da relação do futuro presidente com o Brasil. A gente conversa agora com o professor Dr. Alberto Pfeiffer, coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional da USP. Tudo bem, professor? Mais uma vez, uma honra receber o senhor aqui na Jovem Pan. Bem-vindo. Sempre uma satisfação, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Professor, para começar aqui a nossa conversa, para ilustrar a conversa, eu vi hoje um artigo no Clarim que tinha o seguinte título: Entre o medo, a raiva e o voto. Será que esse é o cenário da eleição polarizada, claro, da Argentina? Claro que todo segundo turno é polarizado, mas eu acho que nunca, talvez, tenha sido tanto. Talvez isso tenha ficado transparecido no debate do último domingo, em que Javier Milei e Sérgio Massa marcaram, pelo tom da emoção, as suas participações. Massa tentando instilar nos que assistiam o debate o medo com relação à característica da personalidade de Milei, de alguma maneira, talvez uma pessoa com emoções à flor da pele, uma pessoa mais explosiva e uma pessoa que talvez provocasse transformações no sistema econômico e social argentino que levassem à perda de vantagens dos grupos que as detêm. E do lado de Javier Milei, a raiva em relação a um esquema que levou a Argentina à pobreza, ao descontrole macroeconômico, à insegurança social, à insegurança pública, aumento da criminalidade, ao desalento com a saída dos jovens que imigram da Argentina em direção a outros países. Então, essa polarização, que caracteriza, em geral, um segundo turno, em que os indecisos votam no menos pior e não, talvez, no candidato da sua predileção, o que seria o ideal para eles. Então, sim, hoje, nesse momento, as propostas estão bem estabelecidas. Javier Milei anti-sistema, anti-Estado, pela saída do Estado da economia, da sociedade, pelo aumento da liberdade individual, pela prevalência da lógica do mercado, e, de outro lado, Sérgio Massa, com a continuidade de um sistema assistencialista que, baseado no princípio da justiça social, transfere renda dos produtores argentinos para aqueles que necessitam por meio da intervenção do Estado e que levou o país a esse descontrole econômico, a essa inflação ascendente, a essa pobreza generalizada. Então, essa é a característica do segundo turno. Sim, professor, o governo brasileiro vem se posicionando, claro, com algumas avaliações, falando sobre o futuro presidente e a relação do Brasil com a Argentina e até da Argentina com o Mercosul. Claro que há uma questão ideológica nisso, mas eu pergunto, o Brasil deve ficar preocupado com alguns problemas em relação à Argentina? Sempre deve ficar preocupado. O Brasil certamente tem na Argentina um dos seus 3 principais parceiros ao longo da sua história, seja pela proximidade geográfica, seja pela interconexão de interesses, pela partilha de espaços geográficos da Bacia do Prata, pela lógica produtiva, industrial e agrícola, pelo tema dos ilícitos que transitam pelas fronteiras, o narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de pessoas, a lavagem de dinheiro, os esquemas da criminalidade transnacional, e porque a Argentina é um parceiro dos últimos 50 anos em diante que tem se mostrado fiel às necessidades brasileiras, e o experimento do Mercosul foi uma demonstração disso. Mas o Mercosul tem patinado, de fato tem andado de lado, não tem propiciado as oportunidades econômicas condizentes com o que o mundo oferece, com o que a modernização produtiva apresenta para nós, e a preocupação com o próximo regime argentino deve sim fazer parte da agenda prioritária do governo brasileiro. Não quer dizer que o governo brasileiro deva interferir no processo eleitoral. Pelo contrário, deve manter uma neutralidade, um distanciamento diplomático e estabelecer as melhores relações possíveis conforme o interesse nacional brasileiro, seja qual for a escolha da população argentina. Professor Alberto Pfeiffer, que coordena o Grupo de Análise de Estratégia Internacional da USP, como sempre, muito obrigado. A gente volta a se falar, professor, em relação à questão argentina, e estamos, claro, na expectativa do resultado eleitoral. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado, até a próxima.